Olá, investidor! Bem-vindo novamente ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as ações da Vale. As ações da Vale estão subindo 58% no ano. E aí, elas ainda têm mais espaço para subir? Então, se você quiser saber a resposta para essa pergunta, fica aqui no vídeo, tá bom? Para quem não está inscrito no canal ainda, quero fazer um convite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, vamos lá, pessoal, subi para vocês aqui o gráfico das ações da Vale desde o começo desse ano. Vocês vendo aqui nessa alta que eu falei, uma alta de 58%. E o que está por trás das boas perspectivas para as ações da Vale? Tá? Então, a gente tem alguns fatores aqui. Vou apresentar primeiro para vocês os fatores mais macroeconômicos, né? E depois os fatores mais específicos à ação. Então, a gente está vendo aqui um momento de crescimento global sincronizado e bastante liquidez. Tá? Então, a gente tem muitas vacinas perto de ser distribuídas aí ao redor do mundo, né, em vários países. Países como a Inglaterra já começaram a sua vacinação, né, e isso está gerando aí, né, os investidores estão animados, as economias ao redor do mundo devem continuar se retomando. A gente tem um exemplo da China também, que deve crescer mais de 8% sua economia no ano que vem. E a expectativa do IMF para o ano que vem é um crescimento do mundo na faixa de 5%. Tá bom? Então, a gente tem um ambiente aí de crescimento do PIB mundial de 5% para o ano que vem, aliado a bastante liquidez. E isso implica aí, né, em crescimento, né, de investimento em setores intensivos de commodities, infraestrutura, tudo isso muito positivo para a demanda. Outra coisa é o dólar mais fraco. Então a gente está vendo faz um tempo agora o dólar se enfraquecendo em relação às outras moedas, em relação às moedas de produtores de commodities. O que isso faz, né? Um dólar mais fraco, que a gente fala que é uma tendência inflacionária para preços de commodities, porque os custos dos produtores nas suas moedas nacionais, eles continuam os mesmos. Então, para justificar, né, que eles têm uma rentabilidade em cima do seu patrimônio investido, do seu capital investido para vender aquele produto, você precisa ter um preço em dólares mais alto. Então, para o preço internacional, é bastante positivo aí o dólar mais fraco. No longo prazo, a gente sempre fala que dólar mais fraco é positivo para preços de commodity no longo prazo. Tá? Então, como eu falei também, né, acho que o terceiro ponto aqui é a economia da China, dando um pouquinho mais de destaque para a economia da China, mas o que a gente vê lá na economia da China é o crescimento do PIB para o ano que vem aí acima de 8%. Tá? Então, as previsões aí de crescimento acima de 8%, com bastante estímulo para o setor de infraestrutura. Tá? Então, bastante dinheiro sendo colocado. Nesse ano, o governo chinês colocou 500 bilhões de dólares no setor de infraestrutura, que está impulsionando aí a produção de aço e o consumo de minério de ferro no gigante asiático. Para o ano que vem também a gente espera que esse consumo de aço continue bastante elevado. Tá? Outro ponto interessante é que agora em 2020 a gente viu a produção de aço na China em um ritmo bastante elevado, rodando acima de 1 bilhão de toneladas. Tá? E é vamos dizer assim, um número bastante impressionante. Né? Então, se a gente assumir também que a partir desse número de 1 bilhão de toneladas para esse ano agora, de 2020, colocando os 8% de crescimento no que vem, a gente tem aí, né, um crescimento em toneladas, né, muito elevado. Lembrando vocês que para cada tonelada de aço, você precisa de 1,6 toneladas de minério de ferro para produzir. Tá? Então a demanda de minério de ferro é 1,6 vezes esse crescimento na demanda de aço. Outra coisa importante é a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. Então o novo presidente americano entra agora, deve diminuir as tensões em relação ao comércio, né? Então a trade war que a gente chama. Tá? Isso é muito importante aí para as commodities, porque era uma coisa que acabava gerando ruído, né? Apesar de não ter um impacto tão concreto no mercado, acabava gerando bastante ruído aí. Os investidores ficavam receosos de que houvesse restrições mais fortes, a China decrescer, caísse, né, o seu crescimento por causa disso. Isso agora é uma coisa que vai parar, né, de atrapalhar um pouco as empresas. Outro fator importante é a sazonalidade. Então a gente está vendo o minério de ferro. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco um gráfico, né, mostrando os preços do minério de ferro. Eles têm subido constantemente. E o que a gente vê é que no curto prazo tem bastante espaço ainda para o minério de ferro subir. Por quê? Sazonalmente, o primeiro trimestre, as empresas elas sofrem de disrupção da sua oferta. Então a gente tem muita chuva, tanto no Brasil quanto na Austrália, são os maiores produtores de minério de ferro do mundo, né? E isso, então a oferta de minério de ferro é diminuída, a demanda se mantém e a oferta é menor, que acaba jogando os preços ainda mais para cima. Tá? Falando especificamente da Vale agora, a gente teve o Vale Day recentemente e acho que foi muito positivo para a empresa. A empresa apresentou aí várias oportunidades de crescimento. Então, quando a gente olha do lado do minério de ferro, subi para vocês uma tabela, né, um gráfico da apresentação da Vale, onde eles colocam aqui por sistema a capacidade de crescimento que eles têm. Né? Então a gente está vendo aqui que a Vale, né, eles já tinham guiado no passado
atingir 400 milhões de toneladas por ano de capacidade de produção, mas eles ainda têm projetos para poder expandir essa capacidade em mais 50 milhões de toneladas por ano. Então, a Vale tem oportunidade de crescimento que ela deve perseguir aí no curto prazo. E lembrando que é muito importante que a Vale manteve muito firme o seu discurso de valor versus volume. Então, eles só vão fazer isso se tiver demanda. Se os preços forem cair muito porque ela está colocando mais volumes no mercado, ela não vai fazer isso, tá? Outra coisa que eu queria destacar é que até a empresa estabilizar sua produção em 40 milhões de toneladas por ano, né, eles vão ver, a gente vai ver novamente aí uma estabilização no custo caixa C1, então no custo caixa da empresa de produção. Então, outra tabelinha, outro gráfico que eu subi para vocês aqui da apresentação institucional da Vale, né, onde eles justamente mostram o custo estimado para 2020 de 13,6 dólares por tonelada de minério de ferro. Quando eles atingirem aí o patamar de produção, né, normalizado que eles já vinham guiando faz tempo no mercado, esse custo caixa deve voltar a cair, né, atingindo aí os 10,5 a 12 dólares por tonelada. É bastante positivo. Tá? A gente vê também nas outras operações, como a operação de minerais básicos, né? Então, tanto do lado do cobre quanto do lado do níquel, mas principalmente o cobre aqui, né? A empresa tem um potencial bastante grande. Então, eles apresentaram essa imagem para a gente aqui, mais uma que eu estou subindo do Valida aí para vocês, né? Onde eles mostram que em 2025 eles esperam aí adicionar 100 mil toneladas por ano de cobre, né? De produção aqui. E eles têm projetos também com uma capacidade de praticamente dobrar essa capacidade, né? Então, a Vale tem bastante potencial também de exploração dentro do cobre, né? Falando dos outros negócios, no níquel, a empresa espera, né, apresentou um plano aí para melhorar a sua geração de caixa. Estão gerando aí em torno de 200 milhões de dólares por ano de caixa no níquel. Eles esperam conseguir quintuplicar isso até 2025. Então, também outro número bastante positivo que a gente vê. Tá? Do lado do carvão e da VNC, né, da Vale Nova Caledônia, que é a operação de níquel da Vale lá na Nova Caledônia, que é uma operação deficitária que dá prejuízo, né? Eles estão trabalhando para melhorar essas operações e reduzir, né, essas operações que juntas aí têm um efeito negativo na geração de caixa de 1 bilhão de dólares por ano. Tá? Então também a empresa é comprometida aí em reduzir o prejuízo que essas duas operações têm. Tá? E vamos falar aqui do minério de ferro agora um pouquinho. O que tem acontecido com o minério de ferro recentemente? Vou subir para vocês aqui o gráfico do minério de ferro. Aqui tem o minério de ferro, tanto o 62% quanto o 65%. Para quem não conhece muito da Vale, do preço do minério de ferro, o preço de minério de ferro padrão do mercado é o preço com teor de ferro de 62%. Então, sempre que falar o preço do minério de ferro, estamos falando, em geral, dos 62%. Enquanto a Vale vende o seu minério de mais alta qualidade, o minério de ferro de Carajás, que é o minério de ferro que tem 65% de conteúdo de ferro, que é o minério de ferro que vocês conseguem ver aqui, né, nessa linha rosada, o preço mais alto aqui na tela de vocês, tá? E a gente vê o quê, né? A gente viu os dois preços dos minérios subindo bastante, tá? Então, o minério aí, 62%, fechando a 160 dólares por tonelada, já está um pouquinho acima no momento que eu estou gravando aqui, e o minério de ferro Carajás, né, a 173 dólares por tonelada. Então, a gente está vendo um prêmio para o minério de ferro da Vale acima de 13 dólares por tonelada, que é um patamar bastante saudável, bastante positivo, né? E os dados recentes que a gente tem visto, justamente de os estoques de minério de ferro nos portos chineses diminuindo, demanda de aço aumentando, estoques de aço também estão diminuindo, né? Então a gente está vendo a demanda bastante forte, tá? E agora entrando numa temporada onde você vai ter menos oferta. Ou seja, as perspectivas no curto prazo do minério de ferro, para o preço do minério de ferro, continuam sendo de alta, tá? E olhando, vamos olhar agora para o valuation da Vale, né? Então, perspectivas tanto do lado econômico, com global, né, quanto para a China, bastante positivas, né? E a Vale com bastante oportunidade de crescimento, né, fazendo sua lição de casa, reduzindo o custo. Como é que isso, né, se encaixa, então, como está o valuation da Vale? O que a gente está olhando aqui é que mesmo se a gente assumir um múltiplo de 4 vezes Enterprise Value por EBITDA, né, que é abaixo do múltiplo, né, justo para a empresa aí no meio do ciclo de 5 a 6 vezes, em commodity, pessoal, é importante falar, a gente olha muito para o múltiplo justo, né, então para a Vale a gente fala que é um múltiplo de 5 a 6 vezes de EBITDA, mas isso é no meio do ciclo, porque a gente tem no ciclo da commodity um momento de pico do preço, um momento que o preço está na média e um momento da baixa, né? Então, a gente tem que olhar para o múltiplo justo no meio do ciclo. O que acontece hoje, a gente está chegando talvez no pico do ciclo, ou não, né? Podemos ter um crescimento aí global acima da média por mais alguns anos e esses múltiplos, na verdade, estariam muito mais baixos. Mas mesmo se a gente for conservador e assumir um múltiplo de 4 vezes, né, vai dar um EBITDA aqui na faixa de 28 bilhões de dólares em 2021, né? E a gente estaria vendo, né, isso aqui assumindo um preço de minério de ferro de 120 dólares por tonelada, bastante abaixo aí dos 160 dólares por tonelada, porque a gente está vendo, né?
e a gente está ainda vendo 20% de potencial de valorização para Vale. Então, mesmo uma conta bastante conservadora, né, a gente está vendo bastante potencial para Vale. Tá? E outra conta que eu gosto de apresentar, né, para mostrar quão barata as ações da Vale estão, né, é qual é o preço de longo prazo que está precificado nas ações da Vale. Né? Então, se a gente olhasse para a Vale, né, o potencial de produção dela é no longo prazo, fizesse um cálculo de quanto que o minério de ferro tem que estar para a Vale estar valendo o que ela vale hoje na sua tela. Tá? A gente vê aí o minério de ferro, né, então ela descontando o minério de ferro de 69 a 70 dólares por tonelada. Então, metade do que está atualmente o preço do minério de ferro, tá? Menos da metade. Então, a Vale aí, por duas perspectivas que a gente está olhando, parece bastante barata. Né? Então, se a gente colocar o minério de ferro atual na conta, então, né, para o ano de 2021, a gente vê ela negociando aí a 2,2 vezes EV/EBITDA. Então, aí, metade do que estaria, né, o múltiplo justo dela. Então, é um potencial de mais de 50% de valorização, porque você ainda reduz a dívida com a geração de caixa. Então, por várias perspectivas, a ação da Vale aí, a gente vê aí um momento econômico bastante positivo, a empresa com oportunidades de crescimento, desalavancando, melhorando a sua governança corporativa, que foi outro ponto que eu não citei aqui, mas que vale anotar, que eles falam bastante sobre isso, né, sobre segurança das suas barragens e governança, né, dentro do seu Vale Day, e o valuation bastante barato. Então, acredito ainda que as perspectivas para as ações da Vale são bastante positivas, tá bom? Então, eu queria pedir para vocês, para qualquer dúvida, deixar nos comentários abaixo, tá? Lembrar a vocês que nós da Levante, né, nós temos, eu assino a série Growth Stock da Levante, estou deixando para vocês na descrição do vídeo um link para vocês acessarem as séries da Levante, conhecerem um pouquinho mais sobre o nosso trabalho lá, tá bom? Então, eu queria desejar a todos uma ótima noite e até a próxima.